Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês. Que Deus venha abençoar de uma forma sobrenatural a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Senhor da Glória neste momento venha adentrar na sua casa, no seu coração, no meio familiar, no seio familiar, trazendo mudança, trazendo transformação, trazendo regeneração, porque o Senhor, Ele é poderoso para mudar a nossa realidade. Eu não sei qual é a tua realidade no momento, eu não sei o que você vive no momento, mas eu estou passando por aqui, mais uma vez, pela graça e a misericórdia de Deus, para te dizer, há um Deus que reina sobre os céus e terra, sobre toda a existência, que trabalha 24 horas, sim, Ele trabalha 24 horas em prol daqueles que nele espera. Se você espera no Senhor, se você tem descansado no Senhor, acredite, Ele está trabalhando em prol da tua vida para te justificar, para trazer mudança, salvar, libertar, trazer o melhor que Ele tem para você, aleluia, e derramar a sua bênção sobre a sua vida em todas as áreas. Então, acredite e tome posse pela fé em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos dando início a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre o tema: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Talvez você pergunte, Marcelo, quem é ela? A Igreja de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Obviamente não vai dar para tratar desse assunto numa só live. A gente vai precisar fazer mais uma live, talvez a segunda e até mesmo a terceira, para tratar de algum outros pontos que está inserido dentro do contexto, onde nós vamos tratar sobre as portas do inferno. Nós vamos entender o que é isso, essa linguagem simbólica, essa figura de linguagem, Jesus usando aqui uma ilustração, como em todos os seus ensinos, tem muitas ilustrações, muitas parábolas, o Senhor usando aquilo que é natural para trazer o ensino profundo do reino de Deus com mais facilidade para a melhor compreensão de cada um de nós. Deus abençoe o Francisco Neto, Deus abençoe a Cláudia Borges, amém? Nós vamos já ler essa passagem. Se você pode, pega aí a sua Bíblia, a palavra de Deus, amém? E vamos falar sobre esse tema: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela que o texto se refere é contra a Igreja de Jesus. Nós vamos entender o que é a igreja. Nós vamos entender dentro do contexto também, não tem como não falar disso, sobre Pedro, a pedra, sobre Jesus, a pedra. Vamos entender uma coisa ou outra. Esse é um assunto muito controverso, é um assunto muito discutido nas redes sociais, mas nós vamos entender, à luz da Bíblia, o que o Senhor está trazendo para nós aqui dentro desse contexto. Nós vamos falar um pouco disso, porque não tem como nós falar das portas do inferno sem antes nós tratar desse assunto. Quando o Senhor diz aqui que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Francisco Neto, Deus abençoe. Saudações, meus amados. Amém? E pegue a sua Bíblia e vamos ler aqui alguns versículos. Mateus capítulo 16. Amém? A partir do versículo 13. É a partir do versículo 13 que nós vamos estar lendo a glória de Deus. Está escrito assim, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, e interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus está aqui fazendo uma pergunta para o seu discípulo. O versículo 14, ele segue dizendo: e eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e um dos profetas.
Então, observe, Jesus, ali na cidade de Cesareia, juntamente com o seu discípulo, ele faz uma pergunta para o seu discípulo. Quem diz os homens ser o filho do homem? Jesus está perguntando para eles, quem as pessoas estão falando aí que eu sou? Então o discípulo fala para Jesus. E observe que Jesus ele é comparado com João Batista, com Jeremias, grandes homens que Deus levantou na trajetória. Ele é comparado também como um dos profetas. Mas, nesse meio desse testemunho dos discípulos, em relação a Jesus, de quem as pessoas falavam que ele era, você vê que os discípulos, nenhum dos discípulos fala para Jesus, diz, olha, alguns estão dizendo que tu é o Cristo, o Messias. Observe que nenhum deste grupo fala isso. Mas Jesus, ele muda a pergunta que ele fez para os discípulos, sobre o que o povo pensava e falava dele. Agora essa pergunta é invertida. Jesus faz uma pergunta para os discípulos dele, que está com ele no momento. O verso 15 diz assim, disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Vocês que andam comigo, vocês que são meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Eu sou quem para vocês? Segue o versículo 16, Pedro com mais ousadia, ele responde. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Verso 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O versículo 19, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu peço ao Senhor aqui o direcionamento pelo Teu Espírito Santo. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Para que nós possamos compreender, meu Deus, e conhecer mais através da Tua palavra o nosso Senhor e Salvador Jesus, o plano de redenção do Senhor para a humanidade, a obra de Jesus no Calvário, a Sua morte, a Sua ressurreição. Porque dentro desse contexto fala de tudo isso, Pai. Em nome de Jesus eu apresento nas Tuas mãos aqueles que estão assistindo essa live neste momento. Eu apresento nas Tuas mãos a minha vida, a minha casa, a vida da minha esposa. Eu apresento nas Tuas mãos a minha vida espiritual, ministerial. Eu apresento nas mãos do Senhor a todos aqueles que estão assistindo essa live neste momento. Que o Senhor venha visitar de uma forma poderosa, abrindo, Senhor meu Deus, a nossa mente, nos dando a mente de Cristo, trazendo iluminação e discernimento para que nós possamos compreender aquilo que já está revelado dentro da Tua palavra para a nossa vida. É no nome de Jesus que eu te peço essas coisas. Amém e amém. Amém, meus amados. Esse assunto ele é muito controverso nas redes sociais. Se os irmãos entrarem nas redes sociais e buscar sobre esse assunto, que está tratando aqui o versículo 18 diretamente, quando Jesus diz, também eu te digo que tu és Pedro, que significa Petros na língua original grega, e Petros no grego tem um significado de pedra ou fagulhas de pedra, algo pequeno.
não algo grande. Isso no grego. E Jesus segue dizendo, quando ele fala, tu és Pedro, pedra pequena, ou fagulha de pedra, como já falei. Mas ele segue dizendo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então observe que ao primeiro ponto Jesus se direciona a Pedro depois da revelação que Pedro recebe no versículo 17. Observe que quando Jesus pergunta para os discípulos, e vocês, quem dizes que eu sou? Pedro, tomando a frente, ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Cristo, na língua original grega, significa ungido. E no hebraico, no original hebraico, significa o Machia, que significa ungido. E quando nós vamos para a palavra de Deus, por exemplo, no capítulo 2, abre a sua Bíblia rapidamente, o capítulo 2 de Salmos, Salmos 2, nós vamos ler que está escrito assim, a partir do verso 1. Porque se amontoam as nações, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo. Então, ungido é o Machia, é o Messias prometido nas Escrituras. Então, quando Pedro, tomado pelo discernimento do Pai, ele diz, tu és o Cristo, ele está confessando com seus lábios quem é verdadeiramente esse Jesus. Que, ao contrário de Pedro e dos demais discípulos que estão com ele, dentro desse contexto, nesse momento, os povos em volta, muitos, para ele, Jesus era só mais um profeta. E não é diferente no nosso tempo. Para muitas nações, Jesus é considerado e é tido simplesmente como um grande homem, um homem sábio, um rabino que veio a essa terra, né, mas que constituiu família, que casou. Isso são os ensinamentos de muitas nações até no presente momento. Então observe que, como dentro desse contexto, havia povo nas regiões ali de Jerusalém que não via Jesus como Messias, mas como profeta, parecido com João Batista, com o profeta Jeremias, Elias, um semelhante a eles, um grande homem, mas não o prometido que haveria de vir. Mas os discípulos que estavam com Jesus neste momento, e um deles era Pedro, tinha a convicção de que ele era o Messias, o Cristo, o prometido de Deus, desde Gênesis capítulo 1, que haveria de vir como homem e morrer no lugar da humanidade para a regeneração de todas as coisas. Então observe, neste momento há dois grupos de pessoas, um grupo que não tem Jesus como Senhor da sua vida, um grupo de pessoas que não tem Jesus como seu Salvador, mas como um grande profeta, um grande rabino, um homem muito inteligente, muito sábio, mas que não passa disso. Mas louvado seja Deus pela sua vida, que você acredita e crê e tem essa convicção de que o Cristo, o qual nós conhecemos dentro das Escrituras, nos dias atuais, é o Salvador, é o Messias. É aquele que Deus prometeu que haveria de vir como veio, morreu e ressuscitou, e neste momento se encontra à destra de Deus para a salvação da humanidade, claro é, de todo aquele que nele crer. Então, esse é um ponto que eu quero aqui esclarecer. O que é Jesus para mim hoje? E o que é Jesus para você hoje? Isso é muito importante nós parar e refletir. Amém? Ele é o Cristo. Eu já falei o que significa Cristo. Amém? Machia, no hebraico, a língua original do Antigo Testamento. E no grego é ungido. Ungido com o quê, Marcelo? Você lembra que Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele é ungido com o quê? Com o Espírito Santo.
O Espírito Santo se derrama sobre a vida de Jesus, ungindo Jesus, capacitando Jesus para a obra a qual ele veio realizar sobre a terra. Não era diferente no Antigo Testamento. O sacerdote era separado e era ungido com azeite da unção, que era um símbolo do Espírito Santo que haveria de ser derramado na aliança, na nova aliança, feita através do sangue e o corpo de Jesus, sacrificado por mim e por você, para nos tirar de uma condição de morte eterna e trazer regeneração. Amém? E Pedro, ele tem essa revelação. E Jesus disse, não foi carne e sangue quem te revelou. Jesus está falando de uma revelação. Pedro não recebeu isso do homem ou do amigo que estava do lado dele, mas ele recebeu isso por intermédio do Espírito de Deus, que já estava atuando sobre eles e que no futuro ia atuar dentro deles. Obviamente, Pedro já tinha o conhecimento das Escrituras, como os demais discípulos, como toda a nação judaica. Pois o povo judeu foi o povo escolhido para, a princípio, Deus manifestar a sua graça e de Jerusalém estender a sua graça a toda a humanidade, com o objetivo de trazer regeneração. Chegamos no versículo 18. Como eu falei anteriormente, há muita polêmica, porque muitos dizem e compreendem que na fala de Pedro, na confissão de Pedro, Pedro está dizendo, através da sua confissão, que a própria confissão é pedra. Quando Pedro fala, tu és o Cristo, Pedro está confessando como pedra que Jesus é o Senhor e o Salvador do mundo. Outros dizem que a igreja foi edificada sobre Pedro. Jesus está constituindo Pedro como a principal pedra, onde a igreja, que é de Jesus, foi edificada sobre ele. Então existe essa doutrina girando pelo mundo afora há muitos anos, há muitos séculos, que Pedro, ele é o fundamento da igreja, que a igreja foi edificada sobre Pedro, pedra no grego, e não sobre Cristo, a pedra que significa a rocha, que é diferente de uma pedra pequena. Nessa linguagem que o Senhor Jesus aqui usa, nesse trocadilho, né, nós entendemos isso. Jesus, ele está colocando Pedro como uma pedra pequena. Mas ele, Jesus, é a pedra que significa a rocha, trazendo o entendimento para nós de algo sólido, firme, e que não se pode passar e nem se destruir e nem arruinar, algo firme. Então, por isso, o Senhor usa essa linguagem, e essa linguagem ela está dentro de toda a Escritura. Desde o capítulo 1 de Gênesis, nós podemos ver em todo o Antigo Testamento, Deus usando essa figura de linguagem, comparando, usando a pedra como símbolo da pessoa de Jesus Cristo e não a pessoa de Pedro ou de qualquer outro discípulo. Então, nós vamos entender, de fato, quem é a pedra angular, quem é a pedra principal, quem é a pedra de esquina, quem é a rocha verdadeira e sobre quem a igreja está edificada. A igreja está edificada sobre Pedro? É o entendimento de muitos. A igreja está edificada sobre o Cristo? A palavra de Deus, em alguns assuntos, ela não nos traz tanta clareza, mas dentro desse assunto é muito claro de quem Jesus está falando, dentro desse contexto. Amém? Pega a sua Bíblia, nós vamos ler algumas passagens que fala sobre a pedra como símbolo da pessoa de Jesus Cristo que haveria de vir em tempos futuros para a glória de Deus. Quando você vai para Gênesis capítulo 28,
ali o versículo 11 e o versículo 18, você vai ver ali uma menção da pedra, onde Jacó sai da sua casa para ir para a casa da sua parentela, a mando do seu pai, corrido do seu irmão, e ali, ao cair do dia, ele para num determinado lugar, e para dormir, descansar, ele pega uma pedra, e aquela pedra ele coloca a sua cabeça em cima, usando como travesseiro, e ele dorme. Quando ele dorme, ele tem uma visão, um sonho, de uma escada que é colocado na terra, vindo do céu e colocado na terra. E no topo dessa escada, Deus está falando com ele. Ele tem a visão dos anjos subindo e descendo. E quando ele acorda, ele pega aquela pedra e coloca ela no lugar separado, entendendo o mistério ali muito profundo. E ele pega aquela pedra e separa e unge ela com azeite. Ele derrama o azeite e coloca ela como coluna, aquela pedra, e ele profetiza. Esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Aquela pedra é um símbolo da pessoa de Jesus Cristo. Mas tem muito mais para nós falar sobre esse assunto. Quando nós vamos para os Salmos, vamos ler Salmos 118, verso 22, para a glória de Deus. Salmo 118, o versículo 22. O que está escrito no Salmos 118, verso 22? Está escrito assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Observe. Verso 23. E foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então o salmista está falando dessa pedra, que os edificadores haveriam de rejeitar. Obviamente nós estamos falando aqui de uma linguagem figurada, onde a pedra é simbolizada como Cristo, a pessoa de Cristo. E nós vamos entender mais para frente, nas lives, mais para frente, sobre todo esse contexto aqui. Então, está na Bíblia que essa pedra, ela haveria de ser rejeitada pelos edificadores. Nós vamos ler ainda Isaías, vamos para o profeta Isaías, o capítulo 28 do profeta Isaías, o versículo 16, 28, 16, profeta Isaías, está escrito assim, capítulo 28, o versículo 16. Dessa forma está escrito: portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Segue dizendo: aquele que crer, não se apresse. Deus, através do profeta Isaías, mais uma vez falando da vinda e a manifestação do Filho de Deus, comparando a sua pessoa como uma pedra. Nós vamos ler ainda o capítulo 8, aqui mesmo do profeta Isaías, o versículo 14, está escrito assim, capítulo 8, o versículo 14 do profeta Isaías, está escrito assim: então ele vos será santuário. Observe esse pequeno trecho da palavra. Então, ele quem? O Cristo. Vos será o santuário. Você lembra, não saindo do contexto e do assunto, do tema, porque aqui dentro desse verso está falando dessa porção de palavra do santuário. Ele vos será santuário. Você lembra que quando Jesus está lá no templo, no capítulo 2 do Evangelho de João, e Jesus, ele faz um azurrague dentro do templo, ele derruba tudo que estava dentro do templo, comércio, bancas de venda, porque a casa de Deus naquele momento se encontrava daquela maneira, um comércio, já não era mais casa de adoração. E Jesus veio para mudar tudo isso.
E Jesus, depois de derrubar tudo, ele fala: derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. O judeu, obviamente, sem entender, porque o homem natural não vai compreender as coisas do Espírito, pois a Bíblia diz isso. E ele diz: como pode tu derrubar este templo e em 3 dias o levantar? Pois em 46 anos esse templo foi construído. Levou um tempo de 46 anos. E tu está dizendo que vai derrubar esse templo e em 3 dias vai levantar? Porque eles entendiam que Jesus estava falando do templo de pedra. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Você vai ver isso no capítulo 2, o verso 19, 20 e 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Então esse verso está falando disso também. Então segue dizendo: então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as 2 casas de Israel, e de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Deus já estava profetizando que a nação, o seu povo, escolhido para ser seu povo, ser diferente, ia rejeitar o Cristo. Não ia receber ele como Senhor e Salvador, como Messias. É isso que esse texto aqui está falando, claramente. Então o Senhor já está profetizando isso através do profeta Isaías. Vamos ler ainda o capítulo 3, o verso 9, do profeta Zacarias. Meus queridos, olha como é claro esse texto. A gente não precisa nem ir para os originais para entender a linguagem de Jesus. Quando ele fala: tu és Pedro, ou seja, pedra pequena, e sobre esta pedra, porque a palavra esta não tem como você falar e apontar para outra pessoa dizendo esta. Se você, neste momento onde você está, você apontar sua mão para alguém na sua frente, não tem como você usar esta palavra, dizer assim, esta pessoa. Não, você só tem como você falar apontando para você. Esta. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, observe no capítulo 3, vamos ler o versículo 9 do profeta Zacarias. Olha só o que está escrito. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, que é uma figura do próprio Cristo, o sumo sacerdote. Sobre esta pedra única, está na sua Bíblia. Sobre esta pedra única, porque essa pedra é única, não tem outra igual. É única. Estão os 7 olhos, é uma referência aos 7 Espíritos de Deus que estava sobre Jesus. Nós vamos ver isso em Apocalipse capítulo 5. Nós vamos ver isso no profeta Isaías capítulo 11. Os 7 Espíritos de Deus que estava sobre Jesus, no seu ministério terreno. O Espírito de Deus que traz essa abundância. Os 7 Espíritos de Deus estava sobre ele. A sabedoria, a inteligência, o Espírito de temor, o Espírito de conhecimento, estava sobre Jesus. Por isso que aqui fala aqui os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. O Espírito de Deus estava sobre o Cristo. Ele foi ungido. E isso o próprio profeta Isaías, no capítulo 61, fala claramente do ministério do Cristo e do Espírito de Deus que viria sobre ele para exercer o ofício da pregação da boa nova, a salvação pela fé no Filho de Deus. Então observe, essa pedra é única, não existe outra. 7 olhos, eis que eu esculpirei, vou continuar lendo o texto, a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Observe isso. E tirarei a iniquidade. Tirarei, Deus removeria, tiraria, porque Deus está dizendo que ia tirar, através do profeta, a iniquidade da terra.
em um dia. Quando nós vamos ler no capítulo 5, o versículo 12 de Romanos, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. Observe, pelo um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Toda a humanidade caiu em pecado. Toda a humanidade é pecador. Todos separados da glória de Deus. Todos em pecado, caído, corrompido, porque o pecado entrou. Eu estou citando só essa palavra, entrou, porque o texto está dizendo aqui, tirarei a iniquidade. A iniquidade significa sem lei, a qualidade daquele que não tem lei. Ou seja, a terra estava corrompida, no pecado e não obedecia mais a Deus. Mas o Senhor tinha uma grande providência. É o que o Senhor está falando aqui, que é a vida do Messias. Tirarei em um dia. Jesus, quando nós olhamos no capítulo 1, o versículo 29 do Evangelho de João, João vê Jesus vindo para iniciar o seu ministério ao Jordão para ser batizado por ele, para cumprir assim toda a justiça de Deus. E João, quando avista ele de longe, João diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Por que tira o pecado do mundo? Porque o pecado entrou no mundo pelo primeiro Adão. Agora o último Adão vem e tira o pecado do mundo. Ele leva sobre o seu corpo, crava no madeiro e sepulta o pecado, o velho homem corrompido. E ao terceiro dia ressuscita. Ou seja, em um dia, Deus tirou a iniquidade da terra. Aleluia. Em um dia, Deus removeu o opróbrio de toda a humanidade através de Jesus. Então, por isso que ele é a pedra única. Não existe outra. Amém? Mas vamos continuar lendo outros textos ainda. Vamos ler agora o profeta Daniel, capítulo 2, o versículo, aleluia, 34 e 35. Olha só o que está escrito. Capítulo 2 de Daniel, o versículo 34 e 35. Está escrito assim. Estava vendo isso, quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro, de barro, e os esmiuçou. Verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte. Observe isso aqui. Mas a pedra que foi cortada sem mão. Por que cortada sem mão? O profeta Daniel, ele tem as visões e as revelações de Deus, do plano de Deus para a humanidade. E ele vê numa estátua todos os governos da humanidade que se levantaram e que estão no presente momento e que hão de se levantar, isso até a vinda de Jesus. E ele vê a vinda de Jesus, a pedra. Quando Jesus vier, todos os reinos, aqueles que sobrarem e aqueles que se submeterem ao senhorio de Jesus, a pedra que é a rocha, porque observa aqui, que aqui dentro desse texto não fala só a pedra, mas fala a pedra, um grande monte. Por que grande monte? Porque encheu a terra. Essa pedra é tão grande que encheu a terra. Qual é o significado disso? O governo do Cristo. É sobre toda a humanidade. Todos os reinos que restarão na vinda de Jesus, para entrar no milênio, se submeterão ao senhorio de Cristo, ao governo de Cristo, o governo milenar, juntamente Cristo governando com a sua igreja.
nesta terra. Esse é o plano de Deus. Então, quando o Senhor está falando, tu és Pedro, ele não está dizendo que a igreja foi edificada sobre Pedro. Porque se assim fosse, não haveria necessidade de Cristo morrer. Se um pecador pudesse ser um canal de bênção entre Deus e a humanidade corrompida, para que a necessidade de Cristo vir na terra e morrer pelo homem? Não haveria necessidade, uma vez que qualquer um pudesse fazer isso. No entanto, isso não é possível. Um pecador não pode fazer mediação entre Deus e a humanidade. Por quê, Marcelo? Porque todo ser humano, ele se encontra em uma só condição. Todo ser humano, ele é pecador. Deus criou primeiro o homem Adão, depois criou Eva da costela de Adão, e ambos caíram na desobediência e no pecado. Foram banidos da presença de Deus. O homem naquele dia ele morreu espiritualmente. Ele morreu, a primeira morte que aconteceu dentro do homem foi a morte espiritual. Porque o pecado, ele gera morte. A primeira morte é espiritual. A segunda morte é morte física, porque o homem era eterno. O homem vivia eternamente, juntamente com Deus, num relacionamento de perfeição, neste planeta, nesta terra que você está neste momento. Isso era a eternidade. Mas o pecado entrou. O homem morreu espiritualmente, porque o pecado separa o homem de Deus. E o homem separado de Deus, ele está morto. Porque Deus é a fonte de toda existência e de toda vida. Quem está desconectado de Deus, qualquer criatura que Deus criou, porque todas as coisas Ele criou, precisa estar conectado no seu Criador para poder ter vida e assim cumprir o seu papel, o seu ofício pelo qual foi criado. Amém? Então o homem ele morreu espiritualmente. O homem ele morre fisicamente. E se não houver arrependimento, a terceira morte, que é a morte eterna, onde o homem será banido da presença de Deus. Sendo assim, o homem não tem como ser um edificador da igreja de Cristo. Um homem não tem como ser um mediador entre Deus e a igreja de Cristo, porque ele precisa da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Cristo, um homem perfeito, sem pecado, ele veio e se colocou no nosso lugar, assumindo a nossa condição de morte, assumindo a nossa condição de morte espiritual e física, assumindo a maldição que o homem trouxe sobre a humanidade. A terra foi amaldiçoada e o homem se tornou um ser maldito. É por isso que a Bíblia diz que Cristo se fez maldito para nós sermos benditos do Senhor. Então não tem como um ser humano, e Jesus está falando aqui de que a sua igreja ia ser edificada sobre Pedro, mas a pedra que Jesus está falando aqui é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo. Amém? Em Mateus capítulo 21, Jesus confirmando essa verdade, o próprio Jesus, capítulo 21 de Mateus, verso 42, está escrito assim, olha só o que está escrito. 21, 42, Mateus. Diz-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus está ampliando o ensinamento do Antigo Testamento, que nós lemos lá nos Salmos 118, versos 22 e 23. Jesus está citando a lei, Jesus está citando os profetas, os Salmos, aqui no Novo Testamento. É por isso que você vai compreender melhor quando ele diz, em Mateus 5, verso 17, eu não vim não abolir os profetas, mas cumprir. Ele não veio abolir, ele não veio destruir. Algumas leis, é verdade, que foram abolidas, mas ele veio cumprir. O significado de cumprir é porque desde Gênesis, Deus vem anunciando a vinda do seu Filho sobre a humanidade como homem, com o objetivo de resgatar o seu povo, resgatar a humanidade.
Então Jesus muitas vezes é simbolizado na vida de pessoas como Abraão, como Isaac. Isaac é uma figura de Cristo. Como o próprio Abel, pastor de ovelha, o primeiro pastor de ovelha, quando ele tem o ofício de pastor de ovelha, ele está trazendo em si um simbolismo, ele está trazendo em si uma mensagem da pessoa de Jesus. Quando ele morre e o seu sangue é derramado, e o Senhor fala para Caim, e diz: Caim, agora maldito és tu, quando tu plantar na terra, ela não vai dar sua força. Ali tem um significado espiritual muito profundo, porque Abel, que representava o Cristo, a figura do Cristo, aquele que haveria de derramar o sangue na terra e purificar a humanidade, o diabo não teria mais poder sobre aqueles a qual receberia, e no tempo presente recebe essa graça, o sangue de Jesus derramado, rompendo e destruindo a maldição da morte na vida do homem pecador na terra. Por isso, Jesus, ele foi enviado. Então, essa pedra é Jesus Cristo, não é Pedro. O homem não pode me salvar. Pedro, apesar de ter sido um grande homem, como Maria, apesar de ter sido uma grande mulher, e ter tido seu papel na obra de redenção e salvação, no plano de Deus, Deus escolheu como uma mulher fiel. Todavia, Maria não pode me salvar. Todavia, Pedro também não pode me salvar. Homem nenhum na terra pode salvar a mim e salvar a você. Somente através da pessoa de Jesus Cristo, o homem na terra, passado, presente e futuro, todos são pecadores. Precisa da misericórdia de Deus manifestado na pessoa de Jesus. O amor de Deus é Jesus. A misericórdia de Deus é Jesus. A bondade de Deus é Jesus. Quando Deus envia o seu Filho, Ele está mostrando o seu muito amor. Quando Deus entrega o seu Filho para morrer como Ele morreu, é porque está demonstrando a sua justiça, o seu caráter incomparável, a sua grandeza e a sua glória, para resgatar os seus filhos, que outra hora se corromperam, desobedecendo a sua palavra. Então, Jesus está dizendo, sobre esta pedra, figuramente Jesus, eu, Jesus, edificarei a minha. Outro ponto importante, a igreja não é do homem, a igreja não é de bem nem de ser. Jesus está dizendo, a minha igreja. A igreja tem um dono. A igreja, ela pertence a alguém. A igreja é de Jesus Cristo. Amém? A igreja é de Jesus, não é do homem. O homem não tem poder sobre a igreja de Jesus. Ninguém tem poder sobre a igreja de Jesus, somente aquele que comprou com a sua própria vida, com seu sangue. É Jesus Cristo. A igreja é dele. A igreja não é do homem. Amém? Vamos continuar mais um texto e vamos já terminar. E na próxima live nós vamos continuar e vamos falar sobre o porquê que Deus ele usa como símbolo de Jesus Cristo uma pedra. Deus não poderia usar um vaso. Deus não poderia usar qualquer outro elemento natural para representar, para simbolizar o Cristo, para nos trazer esse profundo ensinamento. Mas por que que Deus usa exatamente a pedra? Para simbolizar o seu Filho Jesus. Existe um profundo significado pelo qual Deus usa uma pedra para simbolizar seu Filho e não qualquer outro elemento que temos sobre a terra. Amém? Então, no capítulo 4 de Atos, o versículo, o próprio Pedro, que a quem muitos constituem como alicerce da igreja, como a estrutura da igreja, como a igreja foi fundada sobre ele, e é ele a pedra principal, o próprio entendeu a linguagem de Jesus, como todos os discípulos da igreja primitiva. Pois o propósito do verdadeiro discípulo é exaltar o seu Senhor, o senhorio de Jesus, e não a si mesmo. Então isso é uma compreensão errada, de que a igreja está alicerçada sobre Pedro.
de que Jesus está constituindo e alicerçando a igreja sobre a vida de Pedro. Pedro é um simples homem como eu e você. Pedro é um simples pecador, era um simples pecador como eu e você, necessitado da graça, tão como eu e você somos necessitados, como todo ser humano. Amém? Por quê, Marcela? Porque todos pecaram. Não existe um ser humano perfeito. Todos são pecadores. Todos estavam debaixo de condenação. É por isso que Deus providenciou um sacrifício perfeito. Deus não tendo ninguém na terra para regenerar todas as coisas, o próprio Deus se fez carne na pessoa de Jesus, ou seja, o Verbo, a palavra de Deus, se fez homem para cumprir essa missão. Um homem perfeito, como era o primeiro homem perfeito, Adão. O segundo Adão é um homem perfeito. O Cristo Senhor, o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus, num corpo semelhante ao meu e ao seu, vivendo uma vida como eu vivo, como você vive no cotidiano, sentindo calor, sentindo frio, sentindo fome, porque estava num corpo físico como o meu e o seu. Obviamente, um corpo perfeito, sem pecado, para que se tornasse mediador, se colocando entre Deus e a humanidade, derramando sangue, porque a purificação vem através do sangue, para que todos que ouviam a sua palavra e crer na sua palavra sejam salvos mediante o seu sacrifício. Então a igreja não foi edificada sobre Pedro. A igreja não está alicerçada sobre um homem pecador. A igreja está alicerçada sobre o Cristo, a rocha, que encheu toda a terra na visão do profeta Daniel, apontando para o futuro governo de Jesus sobre toda a humanidade. Um dia, essa terra será regenerada. E aqueles que creem em Jesus, que faz parte do corpo de Cristo, formando a igreja, que é um conjunto de pessoas, é uma assembleia. O que é a igreja? A igreja são todas as pessoas que ouvem a palavra e se arrependem da sua vida de pecado, entendendo da sua condição pecaminosa, entendendo da sua situação de miséria, entendendo do seu afastamento de Deus, e que Deus proveu a libertação, a remissão dos pecados através do seu Filho, e que somente através do seu Filho o homem pode alcançar a eternidade novamente, perdida anteriormente através do primeiro Adão. Quando o homem ouve a mensagem e entende a sua condição de miséria, e que não há outro caminho a não ser se arrepender e aceitar esse sacrifício perfeito, aceitar a abundância da graça na sua vida, porque sem a graça ninguém chegará ao Senhor da glória naquele grande dia para a salvação, mas o contrário, será banido da presença de Deus. Então o homem ele precisa compreender a sua posição. Nós precisamos compreender a nossa condição pecaminosa, separado de Deus, caídos, corrompidos, mortos em pecado. Essa era a condição do homem, não é mais, era. Por quê? Porque Cristo já pagou o preço ao Pai. Ele se doou, ele se entregou ao Pai como sacrifício perfeito para resgatar a humanidade. Para resgatar eu e você dessa condição maldita de pecado, que sem Jesus Cristo vai nos levar a ser banido da presença de Deus eternamente, a ser lançado no lago de fogo e enxofre. É por isso que o evangelho tem que ser pregado. É por isso que o homem tem que entender a sua condição. É por isso que o homem tem que entender o que é a obra de Jesus. Muitos falam de Jesus, mas não entendem a obra que ele fez e que está fazendo. Porque a obra, ele começou e ela continua em andamento até ter o seu cumprimento final.
Parte das profecias já se cumpriram. Quando ele veio, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, agora está à direita do Pai. A obra de Jesus continua. As Escrituras continuam se cumprindo com o objetivo de chegar a um fim, que na verdade não é um fim, mas é o começo de uma nova eternidade, tudo novo em Cristo Jesus. Mas para isso acontecer, eu preciso entender a minha condição de pecador, separado de Deus, para que eu possa me arrepender, aceitar este evangelho, confessar a Jesus e viver em novidade de vida. Claro é que isso não vai acontecer pelas minhas forças. É por isso que o evangelho tem que ser pregado à humanidade. Porque através do evangelho pregado, o Espírito de Deus convence. Convence de quê, Marcelo? Do pecado. E, obviamente, convencendo do pecado, vai convencer da justiça. Convencendo do pecado, vai convencer da justiça e do juízo que um dia Deus há de julgar a terra através do seu Filho Jesus. Porque Ele deu o Filho para salvar o mundo. Mas nós sabemos que o mundo, ou seja, que se refere a todas as pessoas, são muitos que vão ser salvos, mas não são todos. E por quê? Porque muitos o rejeitarão. Muitos permanecerão numa vida de impiedade, numa vida de pecado, sem reconhecer a sua condição de miséria, sem reconhecer o amor de Deus, que deu seu Filho para resgatar o pecador. Mas o pecador, ao ouvir a palavra, rejeita esta palavra. Rejeitando a palavra, o Filho de Deus está rejeitando aquilo que Deus deu, a obra de Deus, para regenerar o homem, para trazer o homem para perto de Deus novamente. E o homem vai e rejeita essa graça. Eu quero parar por aqui dizendo para você, não rejeite essa graça. Não rejeite esta graça. Receba a abundância da graça. Jesus, quando ele ressuscitou, na visão ótica do evangelista Marcos, capítulo 16, o verso 15, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Primeira coisa, Jesus preparou seus discípulos. Ao morrer e a ressuscitar, Jesus recebe o derramamento da promessa do Pai, o Espírito Santo. Jesus agora poderia derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja, ou seja, aqueles que creram nele e que havia de crer nele, como no dia de Pentecostes. Jesus venceu a morte, o inferno, a iniquidade e todo o mal. E Jesus se dirige aos seus discípulos e diz: vão, pregue a palavra. Você já se perguntou por que Jesus deu essa ordem? É porque há necessidade de um mundo compreender isso. O mundo tem que entender o que era, o que é e o que há de ser, segundo as Sagradas Escrituras ensinam. A origem do homem, a queda do homem, a regeneração do homem, a vida eterna do homem, a obra de Jesus. Isso se compreende, se entende através dos ensinos das Escrituras. Então por isso ele diz: vai, pregue a palavra. Porque as pessoas precisam entender isso. Porque uma vez que o homem sabe disso, ele precisa fazer uma escolha. Ele precisa tomar uma decisão. Entre permanecer na condição de pecador e condenação, ou escolher receber Jesus na sua vida. Receber Jesus. Porque uma vez que é dado o conhecimento, o homem tem que fazer uma escolha. Ou seguir a Jesus, ou permanecer no pecado. Ou entregar a vida para Jesus, ou permanecer na vida de pecado. Mas a pessoa tem que ter um entendimento, e esse entendimento vem através da pregação do Evangelho. De que se a pessoa permanecer nesta vida de pecado, não tem outro caminho a não ser a condenação eterna e a banição do homem para sempre da presença de Deus. Porque o homem rejeitou a obra do Senhor. O homem rejeitou o sacrifício do Filho de Deus, o sofrimento, a angústia dele, por mim e por você. Infelizmente, muito
Infelizmente, muitos o rejeitarão. Mas você que assiste essa live neste momento, se ainda não entregou a vida para Jesus, que nesse momento aonde você estiver, Marcelo, eu já entreguei a vida para Jesus, mas eu quero me reconciliar. Nós vamos orar e você se reconcilia aí na sua casa, no seu coração. Eu não entreguei a vida para Jesus ainda, Marcelo, mas depois dessa palavra, conhecendo o que Jesus nos ensina, eu recebo Jesus na minha vida. Há uma necessidade de receber. Mas a todos o quanto receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Há uma necessidade de receber Jesus na nossa vida. E quando nós recebemos, pela fé, pela pregação da palavra, pela ação do Espírito de Deus que nos convence do pecado e mostra para nós que aquilo que está pregando, que este Jesus de quem tantos falam, realmente ele fez essa obra gloriosa, por amor a mim e por amor a você. O Espírito testifica no nosso espírito, dizendo: tu és um pecador, perdido e separado da glória de Deus. Mas através do Filho de Deus, você volta novamente, regressa para a comunhão com o Criador, através desse sacrifício. O Espírito testifica, o Espírito convence, ele coloca dentro de nós esta verdade, que é Jesus Cristo. Há uma necessidade de nascer e ser regenerado. O nascer e ser regenerado é nascer da água e do Espírito. E o nascer da água não é simplesmente descer no batismo. Quando Jesus fala de João capítulo 3, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Muitos entendem que Jesus está falando ali simplesmente do batismo nas águas. Mas não é. Quando ele fala nascer da água e do batismo, ele está dizendo nascer através do arrependimento. Porque quem se batiza, não se batiza para se arrepender. Quem se batiza é porque já é arrependido. E o homem ele morre não é quando ele se batiza. O homem ele morre antes de ser batizado. Porque o batismo representa sepultamento. E nós sabemos que, falando fisicamente, ninguém vai enterrar um morto no cemitério ele estando vivo. Todo morto que vai se enterrar no cemitério, falando literalmente, ele está morto. Então é por isso que a Bíblia usa esse simbolismo de coisas terrenas, figuras terrenas do nosso cotidiano, para a gente entender a linguagem espiritual. Quando ele fala de descer as águas e que ser batizado representa ser sepultado, é porque a pessoa antes já morreu. E o homem ele morre pela fé. Quando ele ouve a palavra permeia no seu espírito, na sua alma, gritando dentro da gente, dizendo: você necessita desta graça. Eu te amo e eu dei a minha vida para te ter de volta. E um dia nós vivermos eternamente juntos, como era lá no Jardim do Éden. Esse é o plano de Deus para a humanidade. E nós precisamos entender isso. Então, se você crer aí na sua casa, de Marcelo, eu vou entregar minha vida para Jesus. Marcelo, eu já entreguei minha vida para Jesus, eu repito, mas eu preciso me reconciliar, estou fraco na fé. Eu estou desanimado, eu tive outra hora firme com Jesus, mas muitas coisas aconteceram na minha vida. E eu desanimei. E eu sinto que eu estou longe desta presença. Eu sinto que eu preciso desta graça, do renovo, da abundância da graça do Senhor na minha vida. Nós vamos orar. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. Louvado seja Deus. Nós vamos orar e aonde você estiver.
Se você sente o Espírito de Deus que está aqui, mas que Ele se encontra aí com você também, porque Ele é Deus de perto, é Deus de longe, e não há fronteira para Ele. Ele está aí trabalhando no teu coração, Ele está aí te convencendo, Ele está aí te direcionando, falando, gritando, intercedendo, como diz a palavra do Senhor. Nós não sabemos como orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede nos convencendo. Ele fala conosco. E se você sente essa palavra, e se você pode dobrar o seu joelho, ou mesmo de pé, nós vamos orar para o teu renovo. Nós vamos orar porque você está entregando a vida para Jesus. E o nome do Senhor há de ser glorificado. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu oro e apresento nas tuas mãos, Senhor, a vida da tua serva e a vida do teu servo. A tua palavra foi ministrada, Senhor. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, tenha misericórdia da nossa alma, porque nós somos, meu Deus, pecadores. Nós somos, meu Deus, falhos. Eu venho apresentar nas tuas mãos a Malena. Eu venho apresentar nas tuas mãos minha esposa, a vida, meu Deus e meu Pai, aleluia, de cada um que se encontra nesta live, que há de assistir depois. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, bendito seja o teu nome santo, Senhor. Estenda as tuas mãos, vai visitando a necessidade do teu filho, a necessidade da tua filha, pela tua graça e infinita misericórdia. Eu apresento o Cleito, Senhor, o Clércio, que aqui entrou na live também. A todos aqueles, meu Deus, que reconhece que é dependente, meu Deus, do Senhor. A todos aqueles, meu Pai, perto e longe, não importa a nação, a língua, a etnia, não importa se é rico, se é pobre, não importa onde esteja neste momento, mas aonde, Senhor, meu Deus, a minha voz estiver chegando, o teu Espírito aí já se encontra. E reconhecer, meu Deus, da sua necessidade, e reconhecer que precisa do sacrifício perfeito, que precisa se arrepender, que precisa deixar esta vida abominável, que precisa deixar esta vida de idolatria, de pecado, meu Pai, de engano, que é satisfatório para a nossa natureza humana corrompida, mas o espírito, a alma permanece morta, Senhor, por causa da ausência do Senhor, meu Pai, nesta vida. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Eu peço ao Senhor, visita a tua filha agora. Visita o teu filho agora, que ele venha sentir o abraço do Senhor. Que ela venha sentir o abraço do Senhor. Que ela venha sentir, ele venha sentir a presença do Senhor se movendo no seu íntimo neste momento, quebrando cadeias da incredulidade, repreendendo o espírito de incredulidade. A palavra, Senhor, que não penetra no coração duro, endurecido, embrutecido pela iniquidade. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, convence, Senhor, nos convence. Meu Deus, faça nós ver, meu Pai, faça nós perceber a nossa necessidade, o quanto nós somos necessitados do Senhor, o quanto nós precisamos de Ti, meu Deus, para que nós viemos nos humilhar, para que nós possamos a cada dia estar mais perto do Senhor e usufruir desta graça, deste poder, e o nome do Senhor ser glorificado e a nossa vida ser impactado pela tua presença, pela tua glória, pela tua palavra, pela presença do teu Espírito sobre a nossa vida. Eu apresento a todos nas tuas mãos, aqueles, meu Deus, que ainda não entregaram a vida para Jesus, mas que nesse momento se sente convencido. A tua palavra diz a saber se que tua boca confessares o Senhor Jesus, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com a boca se confessa, faz confissão. Confessar
confessar pecados, confessar Jesus. Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador miserável e que sem Ti eu não posso alcançar a eternidade. Jesus não morreu para o homem usufruir do melhor da terra e viver neste mundo como se dele não fosse em algum momento se abster. Como se esse mundo fosse eterno. Esse mundo jaz do maligno. O príncipe deste mundo domina porque Cristo operou um milagre, tirou o pecado do mundo, mas ainda não foi concluída a obra. Enquanto isso, Satanás, através do pecado, da imundícia, dos seus enganos e falsas doutrinas, domina e escraviza o homem por causa do pecado que está no homem. Mas aquele que crê em Jesus, entrega a sua vida para Jesus, espírito, alma e corpo, Satanás cai por terra e não tem mais poder sobre a sua vida, porque o sangue te redimiu, o sangue te lavou, o sangue te purificou, e quando você crê, você recebe e passa a usufruir desta graça que já foi dada a você gratuitamente. Você não tem que pagar por nada. Você não tem que pagar para receber bênção. Você não tem que pagar para entrar no reino. Você não tem que pagar para receber alguma bênção de Deus. Ele já deu tudo gratuito através do seu Filho amado. É só você crer. E o crer vem dele também, a fé vem dele, a graça vem dele, a salvação vem dele. Tudo vem dele, tudo gratuitamente, tudo por ele e para ele foi dado a mim e a você. Aleluia, basta você receber esta graça. Pai, escreve, Senhor, o nome da tua filha, do teu filho no livro da vida. Em nome de Jesus Cristo, porque a tua palavra diz que naquele grande dia do juízo, aquele que não foi encontrado com o seu nome escrito no livro da vida, é porque não entregou a sua vida para Jesus, é porque não se arrependeu dos seus pecados, viveu na vida de iniquidade, meu Deus, rejeitou o sacrifício perfeito, aleluia, por isso o nome não está escrito, porque há uma necessidade de receber para que o nome seja escrito e receber aqui dentro da alma, em espírito, em verdade. Mas aqueles que se outra hora entregaram a vida para o Senhor e se desviaram, se encontram fracos e desanimados, mas que neste momento quer renovo, neste momento quer, Senhor, ser animado, quer receber uma injeção de ânimo. Eu oro e eu peço ao Senhor agora, visita a tua filha, visita o teu filho, dá ânimo, Senhor. Abraça a tua filha, levanta e coloca de pé novamente. Aí quebrando o arco, Senhor, vai destruindo toda frieza espiritual, vai destruindo toda obra maligna, toda obra de magia, feitiçaria, toda guerra, toda peleja das trevas contra a vida dela e a vida dele, neste momento, em nome de Jesus Cristo. Sustenta pela mão dela, sustenta pela mão dele, levanta, realiza o sobrenatural, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Na próxima live, nós vamos continuar nesse assunto, até nós chegarmos na porção da palavra principal desse conteúdo, desse contexto. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela, uma referência à igreja de Jesus. As portas do inferno não pode prevalecer contra a igreja. É por isso que Jesus falou: tu és Pedro, pedra pequena. Pedra pequena. Nos tempos de Jesus, as casas eram construídas de pedra. E nós sabemos, não só no tempo de Jesus, como nos nossos tempos atuais. Quem vai construir um edifício, um prédio, há algo primordial que é preciso fazer primeiro, que é o alicerce, que vai segurar toda a estrutura do edifício. O fundamento, que é feito com concreto, barra de ferro. Não tem como construir
um prédio ou uma simples casa sem antes colocar na terra o fundamento. Eu já estou aqui adiantando o porquê que a Bíblia usa a pedra como símbolo da pessoa de Jesus. É porque Deus nos compara com casa. Nós somos casa de Deus. E falando de casa literalmente, não dá para edificar a casa sobre areia. Você lembra que Jesus falou em Mateus 7, 24? Aqueles que ouvem a minha palavra e as cumprem, compará-lo-ei ao homem prudente, não imprudente, que edificou. Edificar é construir, é levantar. Edificou a sua casa. A casa que ele está falando ali, ele está usando literalmente uma linguagem que o povo entende bem. Pois o povo, para construir uma casa, que era construída nos tempos de Jesus de pedra, mas primeiro tinha que colocar a pedra angular, a pedra de esquina no fundamento e as demais pedras sobre essa pedra angular. A pedra angular era a partir dela que se levantava uma casa, que se levantava as paredes. Jesus, como a pedra principal, ele é a base de tudo. Tudo está alicerçado sobre Jesus. A casa era construída de pedra e as pedrinhas pequenas ia colocando em cima do alicerce, levantando as paredes. Alicerce de pedra e parede de pedra. Só que a pedra maior é o que sustenta as pedras pequenas. Por isso que o nome Pedro significa pedra ou rocha pequena. Mas Jesus, quando ele fala sobre esta pedra, ele está dizendo, lembra do que está escrito? É por isso que ele falava, examinai as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, pois ele veio cumprir. O evangelho não é algo novo que surgiu do nada. O evangelho está no Antigo Testamento. Jesus está cumprindo. Então, toda vez que ele vai ensinar, ele está dizendo, examina as escrituras. Está escrito nos profetas. Lucas 24, ele diz, é isso que está escrito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Eu vim cumprir tudo que está escrito. Jesus é a rocha, ele é a vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus, homem, não é Pedro, que é mediador. Não é Papa, que é mediador. Não é Maria, com todo respeito. Tiveram seus papéis, Maria e Pedro, uma grande mulher. Não estou aqui discriminando e nem falando mal de religião, mas pregando a palavra de Deus. A palavra é a autoridade acima de tudo e de todos. Receba quem quiser receber, mas nada está acima da palavra. Jesus é o verbo de Deus. O homem, ele precisa da sua misericórdia. E se o homem não se arrepender, se nós não se arrepender dos nossos pecados, ai de mim e ai de você. Então, enquanto temos tempo, arrependemos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista pregando no capítulo 3 de Mateus, arrependei-vos, por quê? Porque é chegado o reino dos céus, está próximo. Jesus, no capítulo 4, versículo 17 de Mateus, segue no mesmo a linha de João Batista, dizendo, arrependei-vos, porque o reino está próximo. Por que eu tenho que me arrepender? Para poder receber o reino. Sem arrependimento eu não recebo. Amém? Que Deus abençoe. Fica na paz de todos os irmãos e irmãs que esteve aqui comigo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe de uma forma tremenda, te renove, te fortaleça e te dê graça. Amém? Fica na paz.